Quando a gente tem campanhas de Setembro Amarelo, por exemplo, que é a campanha de prevenção ao suicídio, Janeiro que está chegando, Janeiro Branco, que é da questão de saúde mental, né, prevenção, esse cuidado com a saúde mental. O que a gente faz? É um tempo de psicoeducação, não é que a gente fala disso só naquele período, né? Mas aquele período intensifica de uma forma que mais pessoas vão ouvir, vão parar para prestar atenção, porque é uma campanha, tem uma intensificação maior. Então, assim, a gente já falou aqui de educação, de finanças, e a gente falou de tempo de escola, a vida adulta, o cara que se forma, isso tudo está voltado para a saúde mental? Está. Sim, isso seria minha próxima pergunta, assim. O quanto que a saúde mental influencia no dia a dia? É Em tudo. 100%, Pensa, né? você acorda. E aí eu gostaria de falar, quando a gente fala de saúde mental, é legal a gente falar sobre o significado. Sim. Qual é o significado hoje que nós estamos dando para aquilo que está nas nossas mãos? Porque o que a gente tem vivenciado, né? Quando a gente abre ali o celular, uma rede social, o que a gente encontra? Tudo que a gente gostaria de viver e às vezes não está vivenciando. E se nós estamos vivenciando algo parecido, tipo, a gente está lá numa praia, nas férias, ainda assim a gente está olhando para ver quem que está em outra praia, quem que está em outro lugar de férias, ou quem que tá, o que estão fazendo em Campo Grande. Enfim, a gente sempre está trazendo comparações. E aí quando a gente olha para o significado que tem hoje, aí é a maneira como a gente pensa. Existem inúmeras formas da gente pensar sobre o que a gente está agora nas nossas mãos. Será que eu estou pensando assim, eu não vejo a hora de acabar o ano para eu ter ali um final de semana, uns dias de férias, né? Porque tem gente que não tira férias no final do ano, né? É mais estudante até. Mas assim, ou a gente está pensando assim, com o que eu tenho hoje, qual que vai ser o período de descanso, qual vai ser o período de trabalho, qual vai ser o período que eu vou... Será que a gente tem conseguido manejar isso? Por isso que saúde mental entra em tudo. Sim. Porque se a gente tivesse um pouco mais consciente dos limites que nós precisamos colocar em nós mesmos, até, talvez a gente teria ali um tempo melhor para a gente poder nos olhar, nos validar, que a gente chama dessa autovalidação e falar, calma aí, por que isso aqui tá pegando agora para mim? Por que isso aqui está me incomodando, sabe? Eu vi uma entrevista do Clóvis de Barro, conhece o Clóvis de Barro? Eu vou falar. Nossa, fortíssimo, que ele fala, quando a gente compara uma situação, eu vou falar de forma reduzida o que ele falou num texto bem grande. Por exemplo, porque eu tô aqui hoje nesse podcast, mas eu poderia estar numa festa, eu poderia estar numa praia, eu poderia estar numa balada, eu posso simular várias coisas que na minha cabeça poderia ser melhor, mas eu não tenho as consequências dessas escolhas para poder ver realmente se é melhor ou não. Então sempre vai ser melhor o que a gente acha que poderia ser melhor, entendeu? Mais ou menos? Sim. E é muito... Depois, quando você aprende a ver isso, você realmente fala assim, pô, mas eu não sei se seria melhor eu estar numa balada. Quais que eram as consequências de eu estar numa balada? Ia estar o som alto, eu ia estar incomodado, eu ia estar querendo ir embora. Eu não tenho tudo o que teria de ruim no achismo que lá ia estar bom. Então é uma comparação muito distante da realidade muito ainda, vazia, né? e muito injusta, porque... Não tem todos os pontos, né, de vista, você não consegue enxergar de fato como E geralmente, igual você falou da praia, a gente tá em outras praias, tá pensando e tal, a gente faz essas comparações diariamente, né? Sim, eu utilizei praia porque Campo Grande gosta de falar, né? Sim. Aqui só falta uma praia. Então a gente falou de praia. Mas a Marsha Linehan, ela idealizou a abordagem da dialética, né? Então, assim, juntamente com outras pessoas, ela foi construindo isso, que é o quê? Inúmeras habilidades que a gente vai desenvolver para lidar com a tolerância ao mal-estar, para lidar com relacionamentos interpessoais, o mindfulness, que ela fala que é esse estar presente no presente, consciente de onde nós estamos e como nós estamos. Então, assim, inúmeras habilidades que a gente pode desenvolver para melhorar o nosso dia a dia. Então, quando a gente pensa em terapia, a gente não está falando simplesmente de um autoconhecimento, que já é muito, né? Mas a gente avança também. Porque às vezes a gente tem algumas dificuldades e fala assim, poxa, eu preciso desenvolver essas habilidades. E em consultório a gente vai entendendo, muitas das vezes porque a gente não tem aquela habilidade, porque para alguns é muito tranquilo, se desenvolve muito bem, tem uma habilidade ali para se relacionar de forma incrível, mas outros são um pouco mais retraídos, mais tímidos.
E aí, quando você fala dessa questão do estar presente, né, e as possibilidades que poderia ser, né, as comparações, quando a gente pensa na ansiedade, ela não é um pouco assim? Por quê? Sim. Porque a gente joga para o futuro uma responsabilidade que deveria ser colocada no presente. Então a gente fala assim, o dia que eu entrar em tal emprego, ou o dia que eu conseguir realizar aquele sonho, aí tal e tal coisa vai ser diferente. Então a gente sempre vai postergando a responsabilidade para o futuro. E aí a gente se isenta dela. E aí na terapia a gente trabalha muito o quê? A autorresponsabilidade. Com o que você tem hoje, o que a gente pode fazer? Porque a questão da ansiedade, assim, o âmago dela, vamos colocar, tem muito a ver com a vulnerabilidade. Então, como eu não quero ficar vulnerável a algo, eu jogo para o futuro, ou às vezes até eu fico com o humor mais deprimido, olhando um pouco para o que passou. Sim. Só que eu tenho essa fuga do presente, que a gente chama de fuga esquiva. Quanto mais eu me dedico, vai dói. Quanto mais me equilibro, vai